Pai Celestial, certamente, Senhor, isto é a promessa que o Senhor fez. Quando Tu estavas, Senhor, se despedindo dos Teus discípulos aqui, Tu disseste: eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Senhor, nós estamos crendo nessa promessa, que ela também se estende a nós até o dia que nós estamos vivendo, Pai. Quando novamente, Senhor, há uma noiva, Pai, que está esperando, Senhor, essa hora, ó Deus, de também ir a essa cidade, Pai. Ir a esse novo corpo, Senhor. Sair dessa terra, Pai. Deus, venha abençoar nossos corações uma vez mais, enquanto nós nos reunimos aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, e a todos que também estão nos acompanhando nessa noite. Também nós dizemos a todos que Deus vos abençoe, né? Estamos aqui nessa noite para falar um pouco da palavra de Deus. E abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. O pastor não retornou ainda, ou não chegou a tempo de estar aqui, mas nós vamos tomar alguma coisa aqui para falar nessa noite. Estivemos também de viagem, mas fomos bem, graças a Deus. Estivemos com o pastor Valdir e também com o pastor Marcelo no domingo. Dois lugares ali juntamente com eles. E nesse fim de semana estarei indo para Toledo e Assis, Chateaubriand. Vamos tomar Efésios 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Podeis assentar. Vamos falar um pouco nessa noite, antes de orarmos, sobre tomando toda a armadura de Deus. O profeta pregou esse sermão, esse último que chegou, e eu sempre gosto de falar um pouco sobre as mensagens quando chegam, e vocês têm ela para ler, mas vamos tocar apenas alguns tópicos aqui. Eu estava pensando, um pregador, o irmão Brana pegava a Bíblia e através de um versículo ele pregava um sermão, porque aquilo ia ligando com as outras escrituras e aquilo simplesmente se conectava. E eu vejo que assim é a mensagem do profeta. Você pega ela e através de um parágrafo você conecta tantas coisas. E então, através de um parágrafo você pode extrair um sermão, porque isso também se interliga, porque é um grande quadro de revelação, né? E então é a revelação da própria Bíblia. Então é por isso que a mensagem é tão rica, né? Porque não é a mensagem de um homem,
mas é a mensagem de Deus através de um homem. Então, quando nós começamos a ter o entendimento disto, então isto se torna muito mais valioso para nós, a mensagem do tempo do fim, né? Agora, como lemos a Escritura, nós estamos realmente numa guerra espiritual. Porque o profeta diz que sempre foi assim durante as eras. O mensageiro vinha, um mistério era revelado, um selo era aberto para ele, parcialmente, o mistério era revelado, ele pregava, os eleitos eram selados, havia uma guerra espiritual que se levantava e havia uma praga temporária que caía também. Então era assim que as coisas aconteciam. E se era assim durante as eras, também não poderia ser diferente agora no final estamos vivendo. Quando o 7º selo ele se abriu, isso também provocou uma guerra espiritual. Isso foi um divisor de águas. Quando abriu o 7º selo, então isso foi o que realmente colocou Cristo para fora, e isso foi o que fez o mensageiro também se tornar rejeitado diante do sistema organizado. Porque uma guerra espiritual. Então nós estamos vivendo hoje numa guerra espiritual. E eu creio que parece que saiu o retorno aqui, irmão. Algo ficou meio diferente aqui. E eu creio que na guerra natural, os soldados eles são treinados, né? Um exército não pode ir à guerra com os seus soldados sem um treinamento. Ele simplesmente vai ser uma presa fácil para o exército inimigo. Ele será dizimado muito facilmente. Mas se há um exército preparado, como disse que, eu creio que era o exército de Alexandre o Grande, ele desenvolveu uma tática de guerra onde eles iam como uma forma de um círculo, e todos o seu exército se movia daquela maneira, e todo o lado que o inimigo vinha, ali os guerreiros estavam prontos para atacar, e então essa era a forma que aquele exército dele ia simplesmente levando tudo e derrotando os inimigos, uma tática de guerra que ele criou. Por isso ele pôde se tornar, aos 33 anos, ele havia dominado praticamente o mundo da sua época, porque ele desenvolveu uma técnica de guerra que era inovadora para a época que estamos vivendo. E então se tornou esse grande general, né, que foi o Império Grego. E então, na página 10 dessa mensagem, o profeta diz assim: agora, nós estamos almejando um lugar onde não há morte, não há aflição, não há sofrimento e não há velhice. E esta terra está em alguma parte. Graças a Deus que há uma terra dessa. Graças a Deus que há um lugar onde nós podemos almejar. E saber que é um lugar real realmente. Não é um lugar imaginário. Não é um lugar que talvez será. As pessoas não põem atenção à advertência de Deus, porque o diabo não deixa elas realmente crerem que este lugar é real. O diabo não deixa eles crerem que realmente há uma terra melhor para ir. E o diabo não deixar eles crerem e os manter entretidos apenas nas coisas e nessa visão natural aqui, então é por isso que eles vão perder esse outro lado. Mas para nós é uma batalha chegar lá, diz o profeta. Então há este lugar, mas há uma grande batalha até chegar a este lugar. Quando Deus deu a Palestina para Israel, eles estavam no Egito, porém eles tiveram que lutar por cada parte disto. Então eles tiveram que lutar. Se eles tiveram que lutar, e nós não vamos ter que lutar? Se a promessa é a mesma, se é um novo êxodo novamente, e lá eles tiveram que lutar, aqui também
nós temos que lutar. Eles tiveram que tirar todo o inimigo que aparecia na frente do caminho para eles conseguirem a possessão plena, a promessa para eles. E assim, a noiva desse dia, ela não vai chegar ali simplesmente de qualquer, sem batalha. Enquanto os outros nas eras tiveram que batalhar, você acha que Deus ia deixar nós chegar ali simplesmente de uma maneira fácil? Não, haverá uma batalha para cada um de nós batalhar. Nós temos que tirar cada inimigo da nossa frente. Você tem que tirar toda a incredulidade da tua frente. Você tem que tirar os teus próprios arrazoamentos da tua frente. E você tem que crer na palavra de Deus para este dia, porque é isto que vai nos colocar do outro lado. Foi isso que tirou Israel da terra prometida. Deus disse, por 10 vezes esse povo me tentou. E agora eu jurei que eles não entrarão na minha terra. Mas ele disse, mas Caleb teve um espírito diferente. E então Caleb entrará, Deus disse. Ele possuirá por herança, porque houve um espírito diferente nele. E a noiva desse dia, ela também vai ter um espírito diferente. Ela vai ter algo que será muito diferente do que aqueles que não entrarão na terra. Sim, Senhor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Mantenham-se caminhando, pressionando. E cada vez que você dá um passo em direção ao reino de Deus, isto é seu, simplesmente. Mas isto é uma batalha. Desde o primeiro passo na vida cristã é uma batalha. Tem pessoas que nunca dão o primeiro passo, e então elas nunca darão o segundo passo. Mas para você dar o primeiro passo e ser batizado em nome de Jesus Cristo, você tem que vencer a você mesmo, sua incredulidade, sua dúvida, vencer o diabo, vencer seus pensamentos. Se você não der esse primeiro passo e não vencer a você mesmo, você nunca chegará a um vencedor, será um vencedor. Você nunca poderá se tornar um cristão, porque você tem que ter essa fé para tomar a palavra de Deus e crer e agir por ela. Esta é a maneira. Os espias das outras nações estão aqui nos espionando. Nós temos espiões nos espionando e estão nos observando para ver que tipo de armamento novo virá. O diabo, ele também é um espião. Ele também sempre vem para espionar. Por isso que 200 milhões de demônios foram soltos nesse tempo do fim agora. E isso é o diabo. E ele tem vindo e ele está simplesmente devorando as pessoas. Ele está simplesmente trazendo morte, assassinato. Ele está trazendo drogas, roubos, adultério, nudismo, sodomismo, imoralidade, como nunca havia. Há 60, 70 anos atrás, seria inimaginável as pessoas que viverem naquele dia se levantassem e ver a condição que o mundo está hoje, no tempo dos nossos avós. Mas o diabo, ele veio, e ele simplesmente veio para destruir. Ele é um espião e veio para trazer uma maneira de espionar o que Deus ia fazer, para que então ele pudesse executar o seu plano também. Mas Deus também desceu para espionar. Em Gênesis 18 você vê a Bíblia dizendo que o Senhor desceu para ver se realmente o que estava acontecendo em Sodoma era realmente tudo aquele clamor que havia chegado até ele. E nesse tempo Deus desceu também à terra para espionar. Por isso é que ele pôde descer e trazer juízo sobre essa terra. Porque ele mesmo desceu para ver se realmente tudo o que estava subindo chegando até ali, porque Deus não pode ver o pecado. Se Deus alguma vez visse o pecado, ele destruiria, ele arrasaria tudo. Por isso, quando o irmão Branham teve a visão daquela mulher, ele condenando, e Deus lhe mostrou um grande pacto de sangue, um arco-íris cobrindo a terra, mostrando que Deus não olha a terra diretamente. Do contrário, toda a humanidade estaria destruída. Mas Deus achou uma forma novamente de descer para espionar, para ver a maldade. E quando ele estava aqui no ministério do Filho do Homem, vendo isso novamente, então ele pôde pronunciar julgamento.
Porque ele desceu para averiguar isso. Porque Deus não pode olhar o pecado diretamente. Simplesmente ele destrói, porque ele é um fogo destruidor. E agora, eles têm mísseis atômicos, e eles têm rifles, e eles sempre estão renovando. Eles vieram conseguindo melhor armas para combater o inimigo. Vieram se aperfeiçoando, vieram da espada, veio ao rifle, e então conseguiram os canhões de guerra, e então os mísseis, e então a bomba atômica. Então houve uma progressão no armamento para a destruição. E então, Deus também foi aumentando o seu arsenal. Deus também veio de Lutero e subiu para o Wesley, subiu a mensagem para os pentecostais, e chegou no tempo do fim, então ele veio com todo o poder que ele tinha armazenado já em sua própria mente, em seu próprio plano. Ele tinha reservado já que no final ele viria com todo o poder que ele tinha para poder fazer frente ao inimigo. E nós somos um exército. A igreja cristã é um exército de Deus. Somos soldados da cruz. E o interesse de cada nação é ver que os seus soldados tenham o melhor que há. Sim, quando Washington estava no Vale Forges, cerca da metade deles tinha um sapato. E eles estavam descalços. Porém, eles tinham um general que orou a noite toda. E eles varreram o Delaware no dia seguinte. E por isso é que temos a América. Esses homens corajosos tinham algo pelo qual lutar. Sim, eles tinham um general. E quando nós temos um general que é Cristo, que é a palavra, então esse general, ele veio no final da batalha. No fim da era ele desceu porque ele sabia que somente a presença dele agora é que poderia fazer a noiva vencer o inimigo, o exército do inimigo que tinha vindo para pelejar e para destruir a terra. É por isso que Deus desceu no final da era, para que ele pudesse então equipar o seu povo com todo o poderio que ele podia ter. Por isso é que o sétimo selo trouxe ele à terra, para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse enfrentar, porque o cavalo baio estava aqui, e ele já tinha tido incorporado todos os 3 poderes, e ele agora tinha até recebido um nome, e o seu nome era Morte, porque ele veio para arrasar e destruir. E é isso que eles têm feito sobre a terra, destruído, trazido morte de todos os tipos. E a pior morte que ele está trazendo é a morte espiritual para o povo. Através da religião, ele está matando mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Mas então o anjo forte desceu também para fazer frente a esse inimigo. E ele desceu com o nome, e ele manifestou o seu nome, e ele manifestou que ele é a palavra. Então, para enfrentar o inimigo, ele nunca tinha vindo assim nas eras. Nas eras, o poder do inimigo não era tão grande, mas quando chegou o poder do inimigo no seu máximo, então Deus desceu também no seu máximo para enfrentar o inimigo. Ele nunca tinha vindo dessa maneira, desde os seus dias de sua carne. Mas agora, ele veio porque era necessário ele vir dessa maneira. Sim, Deus sendo infinito, ele não pode mudar. É aí onde minha fé se apoia, é na palavra de Deus, porque isso é Deus, e é Ele mesmo. Sim, Senhor. A primeira batalha, jamais pelejada, não foi na terra, foi pelejada no céu. Miguel e seus anjos. E então, Deus infinito estava escolhendo os melhores armamentos que ele poderia dar ao seu exército. E ele escolheu, e foi a sua palavra. E ele nunca mudou. Você não aperfeiçoa isto. É ao mesmo tempo. É sempre, ao mesmo tempo ele usou-se a arma. A única coisa é que ele foi dando mais munição para o seu exército aqui na terra. Foi liberando mais poder, mais revelação. À medida que o inimigo veio aumentando o seu poder, ele foi liberando mais da sua palavra. Mas ele nunca mudou a sua forma. Sempre foi a palavra. Apenas
foi acrescentando mais poder para a igreja. Agora, o inimigo sabia que assim que a raça humana ficasse com a palavra, ele jamais seria capaz de tocá-los. Oh, agora eu estou começando a me sentir religioso. Assim que a raça humana ficasse com a palavra, ele nunca poderia tocar. É por isso que quando toda a palavra veio agora e o livro se abriu, então ele agora se esvaziou nessa noiva. Ele se esvaziou. Por isso seria uma igreja efesiana novamente, mas com muito mais munição. Porque nós teríamos toda a palavra de Deus revelada e os mistérios que eles não puderam ter lá. Então seria uma igreja com muito mais poder. Seria realmente uma igreja que seria sem igual. Será sem igual. Será uma igreja palavra, onde não haverá nenhum credo, onde haverá nenhum domínio humano, onde não haverá nada de nicolaísmo, não haverá nenhum domínio humano, porque o diabo foi mostrado para nós tudo o que ele usou lá nas eras. E então Deus nos capacitou através dessa mensagem, de tal maneira que se nós simplesmente amarmos essa palavra e formos fiéis a ela, então o diabo não vai ter como derrotar a nenhum de nós. Por isso é que a noiva não será derrotada, porque ela vai se tornar ele, e ele é a palavra. O diabo não vai poder enganar a nós, porque Deus revelou toda a palavra para nós. E aqueles que quiserem tomar toda a armadura de Deus, eles vão poder ser a noiva, a palavra desse dia. Sim, por isso é que o diabo não vai conseguir derrotar essa igreja. Agora, enquanto a igreja estiver na palavra, estará fortificada. Não há nada para incomodá-la. Enquanto estiver na palavra, está fortificada. Nada pode te atingir. Nada pode te derrotar. Nada pode tirar você do rapto enquanto nós estivermos na palavra. Mas quando sairmos da palavra, foi isso que o irmão Brana viu na visão da noiva. Ele viu que no final da fila havia algumas que estavam saindo da fila. E ele gritou com toda a força: permaneçam na fila. Em outras palavras, não saiam da palavra, não saiam da mensagem, não deixe de lado, permaneçam, porque ele ficou desesperado quando ele viu que aquelas mulheres bem vestidas, mas algumas no final estavam saindo da fila. Mostrando que estamos chegando no final agora, mais perto do rapto, é aí onde algumas começam a sair da fila. E é essa hora que ele estava gritando: permaneçam na fila. Agora observe, Satanás, ele tentou entrar lá para inspecionar, para ver como ele poderia conseguir segurar a raça humana. E ele usou o raciocínio contra a fé, a razão contra a fé. Essa foi a sua arma. Certamente você não morrerá. Esta é a tática de Satanás. E ele ainda usa a mesma coisa. E ainda é bem sucedido com isso, o arrazoamento. Ele ainda usa a mesma arma e é bem sucedido. Porque o povo que não tem um profeta para desmascarar a trama que o diabo usou, então eles não sabem como enfrentar esse inimigo. Mas o povo que recebeu a promessa de Deus para esse dia, então esse povo, ele sabe que não deve deixar de crer em nenhuma palavra. Ele simplesmente deve crer em toda a palavra. Mas o diabo é bem sucedido com isto, com o arrazoamento. Ele não quer deixar as pessoas crerem em toda a palavra. Ele não quer deixar as pessoas crerem que Deus veio em carne humana nesse dia. Porque ele quer fazer que as pessoas arrazoem que isso não é possível, que isso não poderia ser, que isso não pode ser. Mas Deus tem feito isso. E haverá um povo na terra que vai defender a palavra de Deus para o dia que nós estamos vivendo. E nós diremos com todas as letras: Deus veio em carne humana nesse dia. Porque aí onde está a vitória da igreja, foi a descida dele em carne humana, foi o que trouxe o poder para a igreja, e é ele agora, continuando nessa igreja, desse último dia, é que vai tirar ela dessa terra. Então este é o plano de Deus.
mas o diabo quer fazer as pessoas arrazoarem. Foi por isso que eles não aceitaram o ministério do Filho do Homem. Porque eles não podiam se dobrar, eles não podiam realmente parar para ouvir um homem. Eles não sabiam o que estava por trás daquele homem. Eles pensavam porque ele era um homem gentil, porque ele era um homem amável. Eles não sabiam o que estava por trás, porque ele não era um homem que queria aparecer. Ele não era um homem que estava ali dizendo, eu tenho a revelação, eu estou prometido na Bíblia, eu estou vindicando aqui o Filho do Homem. Não, ele simplesmente pregava a palavra e deixava. Ele sabia que o Espírito Santo ia levar os eleitos a reconhecer a palavra de Deus manifestada em carne para esse dia. Ele não tinha que dizer, ele tinha que pregar e viver a palavra do dia, e os eleitos iam reconhecer a vindicação da palavra de Deus para o dia. Sim, é assim que Deus faz. Agora, irmãos, eu tenho ficado longe de doutrina por aqui, vocês entendem? Porém, eu tenho que dizer isso, ou qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer organização, qualquer indivíduo que arrasou contra um ponto da palavra de Deus é seu inimigo. Tome a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Se descrede um ponto da palavra de Deus, é inimigo, não meu, é inimigo de Deus, está dizendo o profeta. E ele estava dizendo aqui, eu não quero pregar doutrina, mas eu tenho que dizer isso. Porque você lendo essa mensagem, você vê ele dizendo, eu sei que vocês têm arriscado o seu pescoço em ter eu aqui nessa reunião. Ter eu aqui no meio dessa convenção de vocês. Eles tinham arriscado o pescoço deles, porque as organizações não queriam que eles dessem apoio a esse homem que estava pregando a palavra. Quando Jesus de Nazaré estava aqui. Então, você tome toda a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Cada promessa que ele fez para hoje, você e eu vamos tomar isto, porque é isto que vai derrotar o inimigo. Veja o que ele diz. Quando Jesus de Nazaré estava aqui na terra, ele nunca usou o seu poder. Mesmo ele sendo Deus manifestado em carne, ele nunca usou o seu poder quando Satanás veio contra ele. Ele disse, está escrito. O que ele fez? Ele tinha que fazer isso. Porque Eva rompeu com isso. E o que Eva perdeu, Cristo recuperou. Porque Eva rompeu a palavra que já havia sido dito para ela. E agora vem ele e toma aquela palavra que estava escrito para reparar o erro que Eva tinha cometido. Aonde Eva deixou fraquejar, Cristo o fortaleceu novamente. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o que é isto? Ele ficou com a artilharia original. Deus estava, Ele mesmo aqui, querendo nos dar o exemplo de como nós podemos vencer o nosso inimigo. Porque o diabo não era páreo para ele. Se ele simplesmente soprasse, o diabo desapareceria, mas ele não ia estragar o seu plano. Ele simplesmente tinha um plano, e ele sabia que tinha que manter esse inimigo por alguns anos ainda pela frente. Ele sabia que havia ainda eras que esse inimigo teria que desempenhar um papel. Então ele estava mostrando para a igreja que viria após ele, qual seria a maneira de vencer esse inimigo que estava se deparando com a própria palavra feita carne ali no seu dia. Está escrito. O que é isto? Ele ficou com a artilharia original. Porém, Eva deixou. Eva começou a dar ouvido à razão. E há pessoas hoje que quase conseguem trazer você pela razão e provar que a coisa está errada. Satanás teve muito sucesso com Eva. O que faz a razão? Torna mais atraente. Mas nós temos que fazer o quê? Fora com a razão e dizer que entre a revelação. Porque é sobre a revelação que a igreja está edificada. E a nossa vitória está em aceitar o que Deus fez. Está em aceitar as promessas de Deus para esse dia. Está em aceitar a sua vinda, que está em pleno acontecimento. Está em aceitar que o casamento é aqui agora. Está em aceitar o cumprimento da Escritura para esse dia.
Mas o diabo quer jogar isso para as pessoas não ver, fazer usar a razão para as pessoas não crerem na palavra de Deus para esse dia. E ele vai conseguir muito êxito, porque ele é especialista nisso. Mas há uma terceira Eva hoje, que tem uma promessa para ela, que ela não cairá. E essa que não vai cair, é aqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro. Se o meu nome e o teu nome está ali, irmão, nós estamos seguros. Por que nós estamos seguros? Porque nós somos parte da palavra. E nós nunca vamos negar a palavra. Por isso, um filho de Deus não pode negar a palavra. Um filho de Deus não pode negar a vindicação da palavra para o seu dia. Por isso, a evidência do Espírito Santo é receber a plenitude da palavra para o dia que você está vivendo. Essa é a evidência do Espírito Santo. Sim, isto é a evidência do Espírito Santo. É quando nós podemos receber e dizer amém a toda a palavra de Deus. Quando a nossa razão não funciona, quando o nosso intelecto está morto, e quando nós vemos a palavra, então nós dizemos, é a verdade. Amém. Isto é realmente o que evidencia um filho de Deus para o dia e a hora que nós estamos vivendo. Esta é a evidência do Espírito Santo. Sim. Agora, Deus escreveu 3 Bíblias. A primeira foi nos céus. A segunda foi por Enoque e foi colocado na pirâmide. A terceira foi sobre a terra. Observem. Com que o zodíaco começa? A virgem. Com que ele termina? O leão. A primeira vinda de Cristo pela virgem. E a segunda vinda de Cristo, então, pelo leão. E nós estamos agora nos peixes cruzados, que é a era de Câncer. Porque o que vem a seguir seria a era do leão. Por isso que em 63 o leão bramiu. Por isso em Apocalipse 10 o leão bramiu e os trovões soaram as suas vozes. Porque estava chegando o tempo agora da segunda vinda. Estava chegando o tempo de Cristo descer à terra. E então agora, aqui estava o profeta em 62. E então aqui em 63, o leão bramiu e os trovões fizeram soar as suas vozes. Então a primeira vinda como a virgem, a segunda vinda como o leão. E agora, o que ele está fazendo? Não há outra era por vir. Porém, ele está tomando essa igreja pentecostal e tirando o eleito para fora disso. E preparando para quando essa pedra de coroa vier sobre ela, terá que ser como o restante. E quando a pedra de coroa vier, Cristo vier ao seu templo, à sua igreja, porque o templo de Deus é a sua igreja. Ele não vai vir a um templo natural. Nós somos o templo de Deus. Salomão construiu o primeiro templo. O segundo templo foi Jesus, quando veio em carne. E o terceiro templo é essa noiva agora. Durante as 7 eras ele construiu um templo. E nós temos chegado à pedra de coroa. Nós somos o coroamento de todas as eras. Por isso é que todos eles dependem da minha e da sua perfeição. Porque nós chegamos agora ao coroamento. E quando Cristo vier ao seu templo, ela terá que encaixar perfeitamente com o resto dela. E o ministério da igreja pentecostal terá que ser tão perfeito até que vai combinar perfeitamente com o mesmo ministério que ele tinha aqui, na sua primeira vinda. Que vai levar a coisa toda no arrebatamento. A igreja, correto? Vocês estão entendendo o quadro? A pedra de coroa desce, o 7º selo, quando ele desceu, era a pedra de coroa descendo. Era o Filho do Homem vindo para que pudesse coroar esse templo agora, para levar ela no arrebatamento. Então, esta é a hora que nós estamos vivendo. E então, ele tomou a palavra e a fez carne para habitar entre nós. Um pouco mais forte, lá de cima falando, esse Deus invisível, ele veio descendo, e aqui está ele caminhando sobre a terra. Glória, sim. Primeiro foi a palavra falada. Agora,
ela está aqui. Você podia tocá-la. Ela se fez carne nos dias do Senhor Jesus. Então, quando o inimigo veio como corrente de águas, ele derramou a palavra dentro das pessoas na forma do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Aí está seu 1, 2, 3 novamente. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Por isso é que o batismo do Espírito Santo foi restaurado nesse dia novamente. Foi mostrado que ele é, em receber a totalidade da palavra, é a evidência de que você tem realmente o Espírito Santo. Porque quando você recebe toda a palavra, irmão, então isso faz você obedecer a Bíblia. E Deus é a palavra. Então é Deus em carne humana agora em você, fazendo o teu corpo sujeito a essa Bíblia. A pessoa pensa que isso é algo muito simples e diz assim, então eu recebi a mensagem, eu recebi a palavra. Não é apenas dizer, é quando você realmente diz do coração e aceita e crê e obedece aquilo que foi revelado para você. Então isso traz Cristo para dentro de você. E então aí é onde o casamento está acontecendo agora. Essa união perfeita, esse batismo do Espírito Santo, que foi restaurado nesse dia. Não é mais uma sensação, é a vida agora, vivendo dentro da igreja agora. Como Pai, Filho e Espírito Santo. E assim por diante, em perfeição. Como Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi no milênio. É a coisa toda andando em compasso, seguindo a Escritura. Agora observe, a palavra de Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. A palavra sobre nós, a palavra conosco e a palavra em nós. Veja, Deus sobre nós. E então, Deus conosco e Deus em nós. Então isso foi o que aconteceu. Deus sobre nós, Deus conosco, quando Ele se fez carne em Jesus Cristo, e Deus sobre nós, porque Ele veio no dia do Pentecostes. Mas agora, nesse tempo final, quando chegou no final da era pentecostal, então Deus novamente cumpre esse quadro. Deus vem conosco agora, porque era Ele caminhando aqui na terra, era Ele exercendo o seu ministério, era Ele se dando a conhecer novamente. O mesmo Jesus da Galileia estava agora aqui caminhando em um corpo de carne, se revelando novamente a semente real de Abraão. E agora é Deus conosco e Deus sobre nós e Deus em nós. E então Deus esteve conosco no ministério do Filho do Homem. Por isso foi o ministério de um homem só. Mas agora não é mais um ministério de um homem só. Agora é um corpo de crente ao redor de toda a terra. Então, é Deus em nós agora. Porque é Deus em toda a sua igreja, em todo o seu templo agora. A pedra de coroa agora dentro do seu templo, da sua noiva ao redor de toda a terra. Sim, o exército de Deus marchando. A palavra de Deus falada sobre nós, numa coluna de fogo, a manifestação de sua palavra em carne. Agora, o Espírito de Deus, a palavra falada em nós. Amém. Isto é a verdade. Agora ele diz, como foi? Vocês sabem, há não muito tempo atrás aqui, eu vi onde o Papa de Roma convidou todas as igrejas para voltarem ao começo. Creio que foi em 1962, que eles tiveram o concílio no Vaticano. E o irmão Brana diz que os pentecostais foram convidados e estiveram ali. E ele ficou tão decepcionado quando o seu amigo, o irmão Duplessis, eu creio que era, voltou dizendo, mas foi tão espiritual. E o irmão Brana disse, como pode um homem como esse, que tinha andado com o irmão Brana, tinha visto o sobrenatural, deveria saber melhor do que isso, volta de uma reunião com um falso profeta
lá no Vaticano e volta dizendo que tinha sido muito espiritual. E aquilo decepcionou o irmão Brana, tanto é que ele mencionou publicamente isso, até num sermão. Ele não gostava de fazer isso, mas nesse sermão ele chega a citar isso, porque isso chocou muito ele, ao ver como um homem que havia visto o sobrenatural, agora ir lá e achar aquilo muito espiritual. Por quê? A mensagem dos últimos dias, o mensageiro do entardecer, de acordo com Malaquias 4, converterá o coração dos filhos aos pais. E a mensagem pentecostal original ficou tão duvidosa e assim por diante. Fique com a palavra de Deus. Sim. Então ali você vê, havia um falso profeta, reunindo todos eles. E eles todos, os pentecostais, caídos por aquilo. Mas aqui ainda, graças a Deus, que havia um verdadeiro profeta, que olhou aquela reunião e disse, não pode ser. Isso não é espiritual, isso é falso, é o falso profeta. Esse é o plano do diabo. Nós vemos agora, 50 anos depois, o mesmo quadro, o falso profeta está aí no seu ofício ainda, antes que ele se torne a besta. Ele está aí, está convidando todos também. Ele quer realmente apressar esse concílio ecumênico. Mas o profeta não está aqui, mas o Deus que estava lá está aqui numa noiva agora. E essa noiva está dizendo que isso é falso. Ela vai continuar dizendo que isso é o plano do diabo, que isso é a marca da besta. Por isso é que essa noiva será perseguida, diz o profeta, conforme Malaquias, Apocalipse 13, e ela será forçada a parar de pregar. Porque nós não vamos calar as nossas vozes, nós vamos continuar dizendo que isso é o anticristo, é o plano do diabo, e vai levar todos à matança. Por quê? Porque nós temos que profetizar novamente o que esse profeta profetizou lá atrás. Nós não podemos se calar, nós não podemos ter medo. Nós somos a força de Deus aqui na terra agora. A força de Deus agora, quem é a sua noiva agora? Ele confiou tudo, irmão, em mim e em você. Eu não quero decepcionar a esse Deus que me chamou, que me elegeu. Eu quero simplesmente ficar e pregar essa palavra com tudo que eu tenho. Por quê? Porque eu quero me parar naquele dia do julgamento. Saber que eu, como um mensageiro, debaixo do seu ministério, eu anunciei toda a verdade de Deus para o povo. E assim deveria ser cada pregador que diz crer nessa mensagem. Ele deveria ter ousadia suficiente para pregar a verdade sem comprometer nenhum tio e nenhum jota. Mas quantos vão ter essa ousadia? Quantos realmente terão essa coragem? Mas Deus terá os seus Micaías nessa hora, que eles não vão comprometer as profecias de Elias. E eles vão se manter firmes com o que Elias falou. Sim, Senhor. Eu simplesmente deixei, olha aqui o que um homem estava falando. Espias estão na terra. Meu irmão, eles gostam de confundir você. Alguém veio até mim, não muito tempo atrás, e ele entendia que apenas 120 estavam lá em cima e somente os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo e o dom de cura. E nós falamos onde a palavra fala e calamos onde ela cala. E foi assim, e falando. E eu simplesmente o deixei gabar-se por algum tempo, como a coruja do irlandês, todo animado e agitado, mas sem coruja nenhuma. E ele continuou desse jeito. E eu disse, espere, você deveria me dar uma oportunidade de explicar isso. Porque as pessoas querem só falar, mas não te dão oportunidade de explicar. Tem gente que só fala e não deixa você falar. Ele não quer que você fale, não te dá oportunidade. E é isso que acontece. Um irmão estava me dizendo esse dia que ele esteve numa reunião de ministro e simplesmente não dão oportunidade para o outro lado falar. Eles querem falar o que eles creem, o que eles veem, e quem não concorda com aquilo é melhor não ir lá, porque eles não dão chance de falar. Mas esse não é o sistema de Deus. O sistema de Deus, irmão Brana, é um homem falar o que ele crê, e eu poder me assentar e ouvir o que o outro crê, e se eu não concordar com ele, eu apertar a sua mão e dizer, irmão, Deus te abençoe, eu te respeito como irmão. Esse é o Espírito de Deus, do irmão Brana, da mensagem.
não é tentar calar a voz que é contrária ao que a pessoa pensa que é certo. Mas é assim. E eles vão apertando e vão jogando para fora todos que não concordam com ele. E quando isso acontece, então é a marca que um sistema entrou ali. E Deus não tem liberdade mais. É a verdade. E eu simplesmente deixei, eu disse, você deveria me dar uma chance de me explicar. E eu disse, então Pedro não tinha, Estevão não tinha, então. Paulo não tinha, os gentios não receberam na casa de Cornélio. Começou a pregar um pouco para o homem, e então começou a desarmar o homem. Porque toda a Escritura, toda a Bíblia, você tem que ir Escritura com Escritura. Assim é a mensagem. Você tem que ir em toda a mensagem. Você tem que seguir a sinfonia. É aí onde muitos ficam para trás. Pega uma mensagem e não segue a sequência do que o mensageiro diz. Você não pode fazer uma doutrina em um só versículo da Bíblia. Tampouco você pode fazer uma doutrina simplesmente com alguns parágrafos da mensagem. Você tem que seguir toda a sinfonia até 65. Então o quebra-cabeça estava montado completamente. Senão, você vai se confundir. Tem que seguir toda a sinfonia. E então, se Deus simplesmente respeita qualquer igreja, sua ordem, seu culto, suas ofertas e assim por diante, se isso é tudo que Deus respeita, ele foi injusto em condenar Caim, porque ele era tão religioso quanto Abel. Porém, ele não veio da maneira correta. Ele veio adorar, mas não veio pela revelação da hora. A revelação da hora dizia que era um cordeiro. Era a primeira festa, era a festa pascual, era o cordeiro que tinha que morrer. Porque o pecado, sem o sangue não havia cobertura. Caim trouxe os frutos da terra. Até lá na frente Deus tinha uma festa pré-ordenada das primícias, que ele aceitava os frutos da terra. Mas Caim não tinha revelação para ver qual era o que Deus estava requerendo para a hora. E o que Deus está requerendo para a hora hoje é a expiação completa. É nós recebermos a palavra em plenitude. A festa, essa é a festa que Deus está requerendo para a hora. Os pentecostais ficaram na festa de Pentecostes, no derramamento do Espírito na Rua Azusa. Não prosseguiram. E então, Caim não teve a revelação da hora. É isso que faz a diferença. Então, e quanto a Moabe, diz o irmão Brana, havia Israel e havia Moabe. E eles saíram e trouxeram o bispo Balaão. E assim como, e ele fez os 7 altares, assim como eles faziam em Israel. Fundamentalmente era tudo igual. Agora, Israel era uma antidenominacional. Não tinha nação para ir, mas ele estava indo para uma. Amém. Aqui estamos nós. Não temos nenhuma cidade, não temos nenhuma denominação, mas nós estamos indo para uma cidade, para uma nação, para um lugar onde o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele está reinando sobre nós hoje, como a palavra. Porém, o que aconteceu? O que Balaão falhou em ver? Ele falhou em ver o pilar de fogo. Ele falhou em ver essa pedra ferida, aquela serpente de bronze que ia diante de Israel como expiação. Ele falhou em ouvir o grito no acampamento do rei, junto deles. Ele julgou pelos seus feitos. Ele falhou em ver a vindicação de Deus. Ele não julgou pela vindicação de Deus. Ele julgou porque Israel, ele viu a parte fraca de Israel. Ele não viu que o rei estava no acampamento, havia a presença dele, a coluna de fogo, a nuvem, o rei estava caminhando com eles, o profeta estava ali. Mas Balaão não olhou isso. Não olhou, e por ele não olhar, ele não pôde reconhecer a presença de Deus não reconhecida. Sempre é assim, a presença de Deus não reconhecida. E ele disse: tua fé te salvou, porque nenhum homem é justificado pelos seus feitos. Jesus falando com aquela mulher. Por tua fé nele, sendo filho de Deus, não pelo que ela estava fazendo, mas por sua fé nele. A sua fé sempre fala dos seus feitos. Foi a fé dela, nele, que salvou ela. Então não foi a condição dela, mas a fé que ela teve.
E a nossa fé nele hoje, como Filho do homem, é que vai tirar a igreja dessa terra e levar ela no arrebatamento. Se ficar só vendo ele como Filho de Deus, ninguém vai no arrebatamento. Mas se ver ele como Filho do homem, então nós poderemos ir no arrebatamento, porque agora é a mensagem do Filho do homem que veio para trazer perfeição para a noiva. Se fosse só do Filho de Deus, os pentecostais entrariam também. Mas nós temos que ver o mover de Deus e como ele está caminhando, se movendo. Agora, nós temos um pastor que nos leva a um pasto verdejante. Esse é o Senhor Jesus Cristo, se movendo lentamente entre nós. Homens predestinados para a condenação, se movendo entre nós, levando-nos para longe da palavra, fazendo-nos perder a fé na palavra. E descrendo da promessa de Deus para o dia. E ele diz, os dias de milagres passaram. Não há tal coisa como cura divina. Bobagem. Hoje eles dizem, é bobagem essa coisa de terceira etapa. Já vi pregadores dizendo isso, é bobagem. Outros dizendo, essa história de segunda vinda. Simplesmente criticam. Mas nós estamos aqui para dizer que não é bobagem. É a abertura da palavra. Nós estamos aqui para dizer que a segunda vinda não é bobagem. Ela já iniciou. E ele desceu no Monte Pôr do Sol. E ele está aqui preparando uma noiva para levar ela embora para encontrar com ele. Não é nenhuma bobagem, é o cumprimento da palavra para esse dia. Sim, irmão, não estou bravo, mas eu estou defendendo a palavra. Porque o profeta era gentil, mas quando era questão de defender a palavra, ele era firme. Ele não era um homem que se dobrava, ele era um homem que tinha convicção pela verdade. Ainda que ele era gentil no trato, mas quanto defender a palavra, nós não podemos negociar, nós não podemos ser gentil, nós temos que dizer que a verdade é a verdade. E eu estou aqui para dizer que a segunda vinda de Cristo já iniciou. E Ele está aqui preparando uma noiva para levar embora dessa terra. Quem não crer nisto, vai ficar para a grande tribulação. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Você descrer da palavra de Deus. Você acha que Deus vai me tolerar? Descrer que o 7º selo foi aberto, que Ele desceu à terra, e eu simplesmente criticar disso? Eu vou estar em problema com Deus, Deus não vai passar por cima da sua palavra. De maneira nenhuma. Nós temos que ser intrépidos em defender a palavra. Quando nós íamos a mensagem, nós não éramos intrépidos em defender o batismo no nome de Jesus? Nós nos parávamos por Malaquias 4? Agora é tempo de nos parar pelas escrituras do dia também. É tempo de nos parar pelas verdades que Deus tem revelado e mostrado depois que o livro foi aberto para nós. Então nós temos que ser intrépidos em defender a verdade de Deus. Agora, terminando. Porém, se você tem a real vela espiritual colocada ali, o Espírito Santo pega e o distancia indo para uma terra que eles não conhecem. Isto é correto, sim. Eles estão fazendo você perder sua fé pelas suas experiências, seus seminários polidos. Eles atacaram Noé da mesma maneira, e eles têm atacado os filhos de Deus da mesma maneira todas as vezes. Porém, Noé disse, Deus, Ele prometeu água e Ele pode colocar água ali. Eles diziam, não há água. Noé dizia, eu não quero saber, Deus prometeu que Ele ia pôr água ali, Ele vai pôr água ali. Esse é o crente genuíno. Você não aceita, você simplesmente diz a verdade, a palavra, isto é a verdade, pronto. Por quê? Porque é essa fé que Deus quer ver em nós. Josafá era um bom homem, porém simplesmente estava fora de seu povoado. Esse é o problema com muitos homens hoje, em algum desses necrotérios espirituais, com gelo pendurado ali, e o termômetro espiritualmente falando, 90 abaixo de 0. Era gentil, irmão Brana, não era? Mas aqui o que ele estava falando é gentil? Ele estava falando a verdade. Ele chamava o que era certo, certo, e o errado, errado, e ele não comprometia, e ele saía do púlpito e tratava todos bem, mas quando ele subia aqui no púlpito, não era o bom William Brana mais, era Deus que usava o William Brana para pregar a palavra. E se a unção que estava nele estiver em nós,
nós teremos que reprofetizar novamente o que ele reprofetizou. Porque esse é o ministério da noiva agora. Sim, louvado seja Deus. Todo mundo, você entra lá e diz amém, ou louvado seja Deus, todo mundo esticará a cabeça como um ganso, olhando ao redor. Veja o que está acontecendo, mortos 2 vezes, arrancados pelas raízes. Eles esquecem. Denominações mortas. Irmão, você está vivendo no mundo. Eu estava pregando uma noite e uma mulher começou a gritar, e um pequeno irmão batista me contou no dia seguinte, disse, eu estava apreciando a sua mensagem até que aquela mulher passou a gritar e disse, você sabe, isso fez correr um calafrio em minhas costas. E eu disse, irmão, você está vivendo no mundo mais silencioso que já se viveu. Se você for para o inferno, lá vai ser choro e ranger de dentes. Se você for para o céu, lá estarão gritando e gritando todo o tempo. Porque eu disse, homem, se isso fez correr calafrio por suas costas, eu disse, o que vai fazer quando você chegar ao céu? Amém, aleluias. Nós devemos louvar a esse Deus, porque quando chegar no céu, irmão, vai ser um grande júbilo, sim. Não vai ser um grande reavivamento, realmente. Quando nós nos encontrarmos naquela outra dimensão, você acha que nós vamos ficar simplesmente calados? Não, vai haver um grande grito de júbilo, de alegria, por nós termos realmente chegado à nossa vitória final. Aleluia. Que Deus possa ajudar nós a nos tomarmos toda a armadura de Deus para podermos vencer esse dia mau que estamos vivendo. Amém? Vamos orar nessa hora, irmão. Vamos pedir a esse Deus que Ele continue nos equipando, nos dando graça, porque o aperto vai vir. Ele já tem vindo. Nós estamos sentindo as pressões. Nós estamos sentindo, mas vai virar um aperto bem, que a marca da besta vai estar sendo exigida. E Jesus disse, muitos se trairão naquele tempo. E muitos irmãos entregarão outros irmãos. E muitos trairão uns aos outros. Mas ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse escapará, esse será salvo. Então nós estamos indo por uma hora muito difícil, irmão. Mas é uma hora onde Deus vai dar a graça suprema para essa noiva. Aqueles que estão tomando bem a palavra, diz o irmão Brana, Deus fará algo por eles quando o aperto vier. E essa terceira puxada, o poder da palavra falada estará manifestado em plenitude sobre a noiva, sobre aqueles que estiverem tomando bem a palavra e toda a palavra. Amém? Vamos orar nessa hora. Você que está nos acompanhando, se quiser, dobre seu joelho onde está. Vamos fazer deste momento, momento de oração. Vocês que quiserem vir ao altar aqui para orar, ou aí onde você está, vamos falar com Deus agora. Vamos dizer para Ele que Ele nos ajude, porque nós precisamos de coragem nessa hora, irmão. Essa é a hora que realmente a coragem, nós precisamos desse poder de Deus na nossa vida a cada dia, porque o aperto está chegando e nós precisamos que Deus nos ajude para poder suportar toda a pressão que vai vir para provar essa noiva. Deus vai provar cada um de nós. Deus vai provar cada pastor. Deus vai provar cada pregador. Deus vai provar cada igreja. Não pense que Deus vai deixar as pessoas dizendo, eu creio na mensagem. Não, não é só isso. Deus quer ver agora eu e você se tornar a mensagem. Não é crer em parte, é crer em toda a palavra, é crer no cumprimento da Escritura para esse dia. É isso que Deus está querendo ver na sua noiva, a palavra para esse dia. E Ele vai provar ela pela palavra, diz o profeta. Se Ele provou Eva pela palavra, Deus vai provar a noiva desse dia pela palavra. E qual palavra? A palavra desse dia. É pela mensagem que Deus vai nos provar. É pelo que está escrito que Deus vai nos provar e ver se nós cremos nisso realmente ou não. Senhor Jesus, Pai Celestial, eu sei que estamos chegando numa hora final, Pai. Numa hora de culminamento e coroamento, Pai. Numa hora onde nós temos pelejado por todos esses anos, Pai. Mas nós podemos ver que está chegando realmente a hora
Está chegando o momento final, Pai, para o enfrentamento final, Senhor. Quando esse poder do anticristo, ele vai encarnar na besta. Pai, mas Senhor, nós estamos aqui nos alimentando da Tua palavra nessa noite. Nós estamos aqui nos preparando a cada dia, Senhor. Nós estamos aqui querendo nos tornar essa palavra, Senhor. Porque é a única coisa que vai resistir à tentação e à prova que vai vir. Não vai resistir apenas dizer que é da mensagem. Não vai resistir apenas pertencer a um tabernáculo. Oh, vai ser simplesmente aqueles que têm se tornado a palavra, que têm chegado a um casamento. É isso que vai resistir à prova final, que vai vir para provar essa noiva, Pai. Oh, Jesus, eu quero estar do Teu lado, Pai. Eu quero estar do lado da Tua palavra. Eu quero a minha voz ecoando e dizendo que eu estou do Teu lado, Senhor. Eu estou do lado do cumprimento das Escrituras para esse dia. E nós vamos nos posicionar pela palavra desse dia, Pai. Nós não vamos retroceder, nós não vamos comprometer o que é mais sagrado para nós, que é a abertura da Tua palavra, que é a revelação completa desses mistérios para nós. Pai Celestial, venha ajudar cada um, Senhor. Venha fortalecer o Teu povo, Pai. Eu sei que há irmãos que lutam, que passam provas, dificuldades. Talvez alguns estão na primeira passo da jornada. Talvez alguns estão andando em santificação. Talvez alguns não tenham tido coragem para ser batizado no Teu nome. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Dê coragem para os Teus filhos. Dê coragem para Tuas filhas. Dê coragem para cada homem, moço, moça, Pai. Para vestir toda a armadura de Deus. Para resistir o inimigo cara a cara. Porque a batalha está rugindo cada dia. Oh, Senhor Jesus, ajude os pregadores, Pai. O profeta disse, quem se parar ao meu lado estará se parando num lugar terrível. Senhor, nós estamos nesse lado do Teu profeta. Nós estamos do lado da mensagem. Não é um lugar fácil, é um lugar terrível, Pai. Mas nós queremos estar nesse lugar, Senhor. Porque é isso que trará a tremenda vitória do amor divino. É escolher o caminho estreito. É escolher o caminho difícil. É se parar pela verdade. É o que vai trazer a vitória do amor divino. É que vai levar essa noiva no arrebatamento. Pai Celestial, me ajude, Senhor. Me dê graça, me dê força, Senhor. Me dê poder para vencer o inimigo, Pai. Eu quero vencer a mim mesmo. Eu quero caminhar como um cristão. Eu quero estar revestido do poder. Oh, eu quero ter o batismo do Espírito Santo, Pai. E me dará fé para crer em toda a palavra, que me levará em sujeição a essa palavra, que fará o meu corpo submisso à Tua palavra, pois Tu és a palavra. Pai Celestial, estamos agradecidos, Pai. Estamos armazenando esse azeite a cada dia. Não estamos como as virgens dormentes, desapercebidas. Estamos entre a vida e a morte, Pai. Estamos lutando, sabemos que é uma hora de batalha. Estamos cada dia nos equipando com a Tua palavra, Pai. Senhor, aqui está o Teu exército, Pai. Oh, nos ajude, Senhor. Nos dê graça, Pai. Não nos deixe desanimar na hora da batalha, Senhor. Deixa-nos sermos como generais que vão à frente da batalha. E abre caminho para a tropa seguir, Pai. Faça dos Teus ministros como labaredas de fogo, como diz a palavra. Pois Tu faz dos Teus ministros labaredas de fogo. Deus, faça de cada pastor um verdadeiro guia para o seu rebanho, para ir na frente carregando a arca, a palavra, como um verdadeiro levita, e abrindo caminho para o povo passar o Jordão, morrer para si mesmo, tomar a possessão, tomar a palavra em plenitude. Esta é a possessão da noiva agora, é a herança dela, é a palavra em plenitude, é o livro aberto agora. Mas precisam os levitas ir na frente para poder carregar a arca,
para que para que o rio possa ser aberto. Pai, ajuda cada um de nós, Senhor. Estamos aqui na luta nessa noite, entrincheirados na Tua palavra. O inimigo, o nosso espia, tem vindo para espiar. Mas Deus, o nosso general, tem vindo para batalhar. Aleluia, esse 7º selo está aqui. Cristo em todo o seu poder, em toda a sua força. Oh, esse sol raiando sobre a semente eleita, Pai. Nunca houve um dia como esse dia. Oh Deus, nunca a tua igreja conheceu o poder como tem conhecido nesse tempo da tarde. Aleluia, Senhor. Muito obrigado pela tua visitação. Muito obrigado pela tua descida à terra, Pai. Oh, eu sei que tu estás conosco. Eu sei que tu estás aprontando uma noiva, Pai. Porque a única maneira de ter uma noiva, palavra, seria o Senhor mesmo estar aqui, aprontando ela. O Senhor está nos teus ministros. O Senhor está naquele quinto, porque tu tem levantado, Pai, para levar os Josués desse dia, para repartir a herança para o povo, para repartir a terra para o povo, para introduzir o povo na terra de promessa desse dia. Oh, esse é o espírito de Josué hoje, Pai. Nós estamos, Senhor, agradecidos por isso, Pai. Nós temos os Calebes de hoje. Nós temos essa noiva que segue a Josué, que segue a liderança de Deus através da palavra, através do pastor. Oh, e aí está Caleb seguindo, o povo seguindo, em marcha para a terra prometida. Oh, aleluia, Senhor. Porque o Senhor disse em Caleb, houve um espírito diferente. Ele não descreu da promessa, ele não tentou o Senhor, ele ficou ao lado de Josué. E Josué, por sua vez, ao lado de Moisés. E Moisés, por sua vez, ao lado de Deus, da coluna de fogo. Oh, Pai eterno, venha nos conduzir a cada passo do caminho, para chegarmos a ser aquilo que devemos ser, Pai. Guia nossos passos, dirija-nos, Senhor. Oh, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor. Se há algum enfermo nessa noite, Pai. Oh, Jesus, Tu és o curador, Pai. Se há alguém precisando de trabalho, Tu pode abrir porta de trabalho. Se há alguém passando necessidade financeira, Tu pode abrir portas, Pai. Deus, eu creio que Tu cuida dos pardais. Quanto mais Tu cuidará dos Teus filhos que creem em Ti, Pai. Davi disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Senhor, eu creio que Tu vais suprir todas as nossas necessidades. Todas as necessidades dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai. Então somente nos dê fé para caminhar na Tua presença, Pai. E como disse Josué, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará o rapto. Ele nos dará um novo corpo. Ele nos dará um milênio. Oh, Ele nos tirará dessa terra. Se Ele se agradar de nós. Pai, ajuda-nos, Senhor. Está na tua mão da Tua noiva. A grande responsabilidade da hora agora. É o Senhor se agradar de nós. Vamos fazer
Moisés com a serpente no deserto, assim deve pra Jesus ser nosso olhar. Vê-lo ali na cruz, seus olhos tão amáveis, olhou a todos que viam sua vergonha. Vamos colocar em pé. Ao cuspirem, o açoitarem, desviou Deus seu olhar. Pendurado, o meu fardo ele levou. Pendurado, amado, pendurado, amado Salvador, para todos verem foi crucificado. Aleluia! Reconciliando Deus e os homens, pregado no Calvário Redentor. Pendurado, amado, pendurado, amado Salvador, para todos verem foi crucificado, reconciliando Deus e os homens, pregado no Calvário Redentor. Jesus disse: eu para vós voltarei. Aleluias. Que onde eu estivesse, ele estaria, olhando para os céus, no alto ao leste, aonde aparecerá em sua glória. Encontrar sua noiva adornada e todos os seus anjos a cantarem. Nunca mais desprezado, nunca mais desprezado será aqui na terra, ao ver nosso Rei glorificado. Ressurgirá em toda a sua glória, ressurgirá em toda a sua glória. Aleluia! Ressurgirá com suas vestes brancas, voltando para reinar eternamente. Glória seja ao Senhor Jesus. Ressurgirá, ressurgirá em toda a sua glória. Ressurgirá com suas vestes brancas, voltando para reinar eternamente. Glória seja ao Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Surgirá em toda a sua glória, e nós veremos a Ele como Ele é. Oh, que coisa mais maravilhosa! Não é à toa que quando o irmão Brana foi à sexta dimensão, ele disse: eu quero ver a Jesus. E a voz disse: ele está mais acima na sétima dimensão. Irmão, esse é o desejo da noiva, esse é o nosso desejo, ver a Ele. Aleluia! Oh, que dia será quando eu contemplar meu Salvador,
Oh, que hora mais maravilhosa é a que nós estamos vivendo. Vale a pena lutar, irmão. Por isso a voz disse, irmão Branham, se você apenas soubesse o que te espera no final do caminho. Oh, ele já pôde chegar ao final do caminho. Mas eu estou aqui para lutar a minha batalha. Eu estou aqui para me parar pelo que ele pregou. Você se parar pelo que ele pregou, irmão e irmã. E isso vai produzir a tremenda vitória do amor divino. Por isso ele disse, diga o que eu disse, e eu me pararei por vocês naquele dia. Vamos dizer o que ele disse, vamos parar pelo que ele pregou. Oh, e Deus será responsável por isso. Oh, Senhor Jesus, nós queremos tanto ver a Ti, Senhor. É o maior desejo contemplar o Senhor. Oh, não é à toa quando o irmão Branham te viu naquele dia ser um moço. Não houve força nele, ele foi jogado e ficou desmaiado por horas e horas ali. Porque ninguém pode suportar ver o Senhor na sua forma glorificada. Mas quando esse mortal se revestir da imortalidade, então nós poderemos ver o Senhor como Ele é. Nós te temos visto em forma de palavra. Nós te temos visto no ministério do Filho do Homem. Nós te temos visto na coluna de fogo. Nós te temos visto na plataforma discernindo o segredo do coração. Nós estamos te vendo no ministério da noiva nesse dia. Mas um dia nós te veremos como o Senhor é. Oh, até então nos mantenha firme, Pai. Nos mantenha forte na fé. Firme na batalha, ó Deus. Equipa cada um dos teus filhos. Equipa a tua igreja, Pai. Equipa o nosso pastor. Oh, Deus, leva ele a um nível mais alto a cada dia. Para que como um atalaia possa trazer o alerta para o teu povo, Pai. Muito obrigado por todas as coisas, Pai. Aleluias, aleluias. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A hora é nosso inimigo, irmão. Temos que nos ir. Às vezes a gente sente que poderia ficar mais, mas eu sei que vocês têm que trabalhar amanhã. Estão cansados. Já passamos do horário. Irmão Magnus agradece a Deus, pois a cirurgia do seu filho ocorreu tudo bem. Graças a Deus. Nos acompanharam Elifas e Mônica, de Macaé, Aparecido e Zilda, de Cosmópolis, Rosane, de Novo Hamburgo, Hélio e família, de Florianópolis, Marcos, Maia e família, Júlia e Leia, de Dois Vizinhos, Josias e família, de São Paulo, Ana, Rosa e família, de Rio Manso, Cida, de Ferraz de Vasconcelos, Maria de Leusa e João, de Rio Negrinho, Luiz Carlos dos Santos, de Itajaí, Simone Oliveira, de Belo Horizonte, Marcos e família, de Jataizinho, Juraci, Eduardo, Érica e Miriam, de Londrina, Lindalva, de Guaíra, Guiomar e Maria, de Guaíra, Denise, de Pinhais, pastor Raimundo Maia e Sueli, de Pinhais, Deise Castilho, de Pinhais, Misael Rocha, de São José dos Pinhais, Paulo, de São José dos Pinhais, Célia e Júnior, de São José dos Pinhais, Inês, Ademir e família, Nair e Otávio, José Francisco, Valmir Mussolim, Gabriel e família e Valdecir, de Toledo. Sandro e família, de Vera Cruz, Franciele, Bruno e Emanuel, de São José dos Pinhais, Ana Lídia, de Gravataí, Ana Cláudia, esposa do pastor Charles, de Sete Lagoas. Deus abençoe, irmã, e uma saudação ao pastor Charles. Valdirene e Débora, de Porto Feliz. Amém? Todos estão felizes? Amém. Então, Deus os abençoe. Sábado, o pastor estará aqui. Domingo, eu e o irmão Lismar estaremos viajando. Ore por nós. Que Deus os abençoe.